O empreendedorismo feminino aqui na região de Irecê, especificamente também na nossa cidade de Irecê, ele é positivo. Ele tem uma influência muito grande no desenvolvimento econômico e também social aqui da nossa cidade. Então, nós temos visto que esta teia de empreendedoras na cidade de Irecê tem crescido e tem sido o canal para que muitas outras possam se motivar a também a seguir esse mesmo caminho das que já estão empreendendo. Comecei a empreender no mundo da comunicação porque meu primeiro estágio no comércio foi circulando jornais no comércio. Comecei a ouvir as histórias das pessoas, me identifiquei com a venda de propaganda e marketing e me apaixonei pelo segmento da comunicação. Então, antes de falar de para onde o empreendedorismo me levou, eu preciso falar de onde eu parti, né? Nasci em um bairro muito carente, aqui de Irecê. Hoje se chama bairro Novo Horizonte, mas quando eu nasci lá era apenas Rua da Banha. Quem nascia lá, nascia rotulada da errado. Mas eu sempre fui aquela pessoa fora da caixa, aquela pessoa que sempre quer um pouco mais, e mais, e mais, e mais. Eu sempre fui assim, na escola eu vendia brigadeiro, em Salvador também eu fazia meus bicos. E aí quando eu comecei a fazer meus bolos, foi para fazer aqueles bolinhos do mêsversário, né, que são famosos até hoje. E aí alguém chegou, Raiele, por que você não vende esses bolos? Eu falei, vender? Você tá gastando dinheiro, gastando ingrediente e tempo. Aí eu falei, pronto. São mulheres que estão ali fazendo a economia acontecer, são mulheres que são mulheres reais, que são mães, que são esposas, que têm uma jornada dupla, que trabalham em CLT e tem também outro negócio secundário para poder complementar a renda, porém elas não se percebem nesse cenário como empresárias. Eu sempre nasci humilde, mas com aquele espírito de rica. Comecei a observar o pessoal do comércio, com grandes lojas chiques, em grandes eventos. Alguns começaram a falar que foram artesão, outros disseram que já venderam água mineral na feira, outros disseram que foi ser vigilante para pagar a faculdade. E eu cheguei à conclusão dizendo, bem, então posso também ser uma vencedora, posso ser rica futuramente ouvindo essas histórias. Se eles conseguirem, eu também irei conseguir. Então eu vejo em pequenos atos meus de quando criança que ali eu já empreendia. Quando eu vendia algum objeto por um valor maior, quando eu trocava brinquedos por mais brinquedos. Então eu sinto que isso é meio que de meu sangue, essa questão de empreender. Eu formei em 2013. Era um sonho, né, para mim formar na área de enfermagem. E nesse período, eu tinha a curiosidade de aprender algo para não ficar dependendo da minha família. Eu sempre fui assim, na escola eu vendia brigadeiro, em Salvador também eu fazia meus bicos. E aí quando eu comecei a fazer meus bolos, foi para fazer aqueles bolinhos de mêsversário, né, que são famosos até hoje. E aí nós começamos a vender. E aí a gente foi crescendo, crescendo e hoje, graças a Deus, hoje a gente é bem reconhecida aqui, não só em Irecê, mas na região. Bem, eu estava mãe recentemente, né? Tanto e também a gente não tinha casa própria, mas eu já alugava casa no centro da cidade para na frente ser o jornal e atrás ficar olhando o filho, e ficar fazendo os afazeres domésticos e também sair para o comércio para fazer as vendas. Meu sonho sempre foi realmente fazer revista e não jornal. Desde adolescente eu roubava revista. Não tem a menina que roubava livros? Eu roubava revista, gente, porque eu ficava ali encantada com aqueles modelos. Aí eu me encantava com aquelas histórias da revista e como eu tratava com eventos, cobertura de evento, eu fotografava desde a pessoa do garçom ao empresariado, ao homenageado, ao aniversariante. Era um evento que eu publicava as pessoas, as imagens dela nos melhores momentos de vida delas. Hoje a gente, além das academias, eu trabalho com os emagrecedores, a gente planta, a gente já investiu em loja de roupa, enfim, muitas outras coisas. Eu pretendo ainda, tenho sonhos maiores para outros ramos também, porque eu acho muito importante você sempre estar passeando em várias áreas do empreender. Eu preciso contar para vocês que por muito tempo eu fui paralisada pela violência doméstica. Sofri todos os tipos de abuso que vocês possam imaginar.
Deus providenciou depois disso para mim um casamento abençoado. E eu falo que eu e o meu esposo somos a fome e a vontade de comer. Começamos a empreender do absolutamente zero. Houve época em que a gente morava num local que era só caixa. Muitas vezes eu tenho medo de dar errado, não só por mim, porque uma vez o meu pai me falou que eu sou um vaso. E que as bênçãos do Senhor dentro desse vaso precisa derramar para abençoar outras pessoas. Então eu estou aqui para impulsionar outras mulheres. Uma das minhas maiores dificuldades foi quando eu adoeci, na verdade. Eu tive depressão e síndrome do pânico, né, trabalhando no regional. Então, eu passei um período afastada e eu tive que decidir sair, né, ou continuar da mesma forma como eu estava. E eu sempre tinha crise quando era a hora de retornar para o hospital. Então, com muita terapia, né, eu fiz terapia e também acompanhamento psiquiátrico, além das medicações, eu decidi pedir demissão. Só que foi o período mais difícil da minha vida. Até hoje eu ainda sinto dificuldade para falar, mas eu acabei que ficando um período, né, que eu fiquei bem deprimida mesmo. Eu fiquei mais ou menos uns 4 meses sendo dopada, né? Então, teve a parte também que eu tentei suicídio, né, algumas vezes. E depois que eu voltei, aí eu retornei quando a minha psicóloga pediu para eu fazer um bolo pro marido dela. Aí foi quando eu fiz um bolo pro marido dela que eu retornei na área, né, da confeitaria. Se tem ali um formulário para se preencher, onde se fala qual a sua profissão, as pessoas têm vergonha ou não se sentem à altura de falar eu sou empresária. Aí veio o termo empreendedor. O empreendedor hoje parece que é mais confortável falar eu sou empreendedor, porém é a mesma coisa. Então eu trouxe a ideia da convenção, que é algo que mexe muito comigo, que me emociona. Ai, gente. É uma coisa que me emociona muito, porque eu sou mulher real. E assim, toda a minha jornada de trabalho, aliada à maternidade, à família, não é fácil. E eu sei o que essas mulheres enfrentam para chegar em casa do trabalho de CLT e desenvolver um negócio secundário para complementar a renda e não ter visão do que aquilo ali pode se transformar, não ter visão de que indo pelo caminho certo, com assistência correta, principalmente institucional, elas podem viver daquilo, porque são negócios com propósito. E conseguir ter a visão de replicar isso para outras pessoas é lindo. E é nisso que consiste o empreendedorismo feminino, que é tão forte, que é tão latente. Enquanto eu estava trabalhando no regional, meu marido ficava em casa, batendo as massas de bolo e fazendo os recheios e olhando nosso filho. Porque ele tinha a opção de trabalhar fora ou cuidar do nosso filho. Então, a gente entrou num consenso e aí ele preferiu fazer isso. Porque essa parte foi bem exaustiva, principalmente para um homem, né? Ter que assumir algo, né, da sua mulher, o meu sonho. Não era o dele, mas ele abraçou junto comigo. Então, essa parte foi muito interessante, né? Ele abraçar o meu sonho. Então, hoje eu trabalhar, eu não pago aluguel. Então, eu tenho minha funcionária, eu trago meus filhos para cá, tem as bagunças, mas faz parte. Eu faço um bolo para a Sofia para ela mexer aqui, Pietro do outro lado de cá, brinca com leite condensado, mas é a vivência que eu tenho e eu não troco isso por nada. Nada. A gente sempre vai ter, no mundo, na estrada da vida, a gente vai ter caídas. Mas a gente não pode ficar, a gente tem que se levantar e começar diferente até conseguir. Nunca desistam. A FERNAC foi idealizada no ano de 2009. Enquanto eu estava trabalhando com meu filho, lá por volta das 4 horas da manhã, ele falou: manhã, quando a empresa da senhora tiver 28 anos, a senhora precisa ter uma outra pessoa para trabalhar com a senhora, porque eu estarei empreendendo com meu pai. Ali veio o estalo e eu falei: filho, você irá começar o teu negócio igual a tua mãe, numa feira de negócios. Então, nós idealizamos ele naquele momento, realizar uma feira de negócios, nossa empresa realizar uma feira de negócios. Foi quando surgiu a ideia da FERNAC. Infelizmente, uma semana após, eu perdi a minha filhinha, ela tinha 3 anos, perdi a minha filha na morte e acelerou a depressão do Áquila. Ele não conseguiu resistir à depressão e cometeu suicídio, 2 meses após a nossa primeira fala sobre a FERNAC. Então, eu tinha um compromisso para honrar com meu filho. Eu precisava realizar uma feira de negócios.
mas foi muito difícil. Eu, de fato, não consegui apoio. Todas as portas continuaram fechadas para esse projeto. Mas eu tinha um compromisso. Eu tinha um compromisso para honrar com meu filho. Eu tinha um propósito. Então, exatamente no ano de 2019, eu consegui realizar a primeira feira de negócios multissetorial do Centro-Norte baiano. Inclusive, eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque a convite de diversos empreendedores, diversos empresários de várias cidades da Bahia, a FERNAC está deixando de ser apenas uma feira regional de negócios. Ela estará se tornando logo, logo, em breve, uma feira estadual de negócios. Então, a FERNAC de Irecê para a Bahia e da Bahia para todo o Brasil. Então, é um motivo de muita alegria. Existem momentos na vida que a gente não pode se dar o direito de ter medo. É só vai. Então, assim, quando eu me vejo em um cenário de eu não nasci de uma família rica, mas eu posso produzir uma, eu só fui. Então, eu quero dizer para você, mulher, que está me assistindo, que você também pode. A favela vence, não importa de onde você venha, você pode ser grandiosa.